Olá, queridos, um ótimo dia para vocês. A gente está iniciando hoje a nossa conversa, né? É muito bom estar aqui de novo, começando os nossos trabalhos, né? Então, durante alguns dias, a gente vai estar trabalhando as nossas aulas por essa plataforma. Eu espero que vocês continuem acompanhando, né, o trabalho dos nossos professores, todas as disciplinas. E aí a gente tem lá o nosso grupo, que a gente pode entrar em contato, tá certo? Para dirimir algumas dúvidas, né? Aquilo que você tiver dificuldade em responder, você pode me procurar lá, que a gente vai dar as orientações. Mas então é importante saber que a gente vai ter esse contato, mesmo à distância, contato remoto, durante alguns dias. Vamos acreditar assim que breve nós vamos retornar a nos ver e continuar o nosso trabalho. E eu espero que vocês estejam bem, vocês estejam se cuidando, tá certo? Para a gente fazer algo bem agradável e de fácil acesso a todos vocês, tá certo? Então eu gostaria que vocês fossem lá no livro positivo de vocês, tá bom? A gente vai reforçar novamente um assunto que precisa ser falado, tratado, que é a respeito do período composto por subordinação. Tá bom? Vejam lá na página 39, que é onde a gente vai estar vendo a questão a respeito das nossas orações subordinadas. Vejam só, né, que algumas orações elas podem exercer funções sintáticas de uma outra oração. Essa outra oração que é chamada de oração principal. Então lembra aí, quando a gente fala em exercer função sintática, né, nós estamos falando de sintaxe, né, do que aquelas palavras elas exercem naquele determinado período. Lembra que é oração, né? Oração é todo enunciado linguístico que possui o que? Verbo. Um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações, presença da locução verbal, que tem valor de quê? De um verbo, né? Um verbo seguido do outro, funcionando aí como locução verbal, tá certo? Então, qual o valor que aquela palavra exerce em determinado período? Nós temos as orações coordenadas, não é isso? Temos. As orações coordenadas, elas exercem funções o que independentes entre si. Quer dizer que um período, uma oração, ela não precisa da outra para que o sentido ele seja completo. Quando nós falamos da subordinação, é diferente, porque esse período ele exerce função que entre eles de modo dependente. Uma oração depende da outra para que o sentido seja o que completo. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje. A gente vai ver duas orações, tá certo? A subjetiva e predicativa. Por que falar subjetiva? Porque essas orações elas são substantivas. Olha só, porque todas as funções sintáticas daquele termo ali vão ser exercidas por nomes. Então, oração subordinada substantiva, elas vão exercer função sintática de quais nomes? De um sujeito, de um predicativo, de um complemento nominal, de um objeto direto, de um objeto indireto e de um aposto. E nós já estudamos, né, a respeito disso, sabemos o que é um sujeito, sabemos o que é um objeto direto, sabemos o que é um objeto indireto, um predicativo, o que é um aposto, o que é um complemento nominal. Então, todas as orações subordinadas substantivas vão exercer funções sintáticas desse termo em relação a uma outra oração, que é conhecida como oração principal. Veja só, essas orações, assim como as coordenadas, elas são introduzidas por conjunções. E as substantivas têm duas conjunções especiais, que nós chamamos de conjunção integrante. São as conjunções que exercem relação entre essas orações. Entre a minha primeira oração principal e a minha segunda oração, que é a subordinada, nesse caso, substantiva. Então, quais são essas conjunções integrantes? Eu tenho a conjunção integrante que e a conjunção integrante se. Que serve para quê? Professor, que vão introduzir as orações subordinadas substantivas, ok? Então não vamos pensar, mas, e, portanto, não. Isso aí são conjunções coordenadas. Nós estamos falando de quem vai introduzir as orações subordinadas substantivas. Nesse caso, são as conjunções integrantes. Quais são elas? Que e o se. Então, são duas conjunções integrantes
que nós vamos ter nas nossas orações substantivas que vão estabelecer relação entre uma oração principal e a oração subordinada. Veja só, então o exemplo está aí, mas eu vou pensar em algo para você compreender melhor essa questão do substantivo, porque valor de um nome. Olha só, eu tenho um exemplo aqui. Ele admitiu a derrota. Ele admitiu a derrota. Eu tenho aqui ele, que é o sujeito, derrota, que é um verbo, e um verbo que é transitivo direto. Quem derrota, derrota alguém, derrota algo, alguma coisa. Ele admitiu o quê? A derrota. Esse é o meu objeto direto, esse é o núcleo, é o nome. Você tem aí ele como um período simples. Quando eu vou desenvolver essa oração em uma subordinada, ele vai ficar de modo diferente. Então, ele admitiu a derrota. Então, você tem o que aí? Apenas um período simples. Ele, o sujeito, admitiu o verbo transitivo direto e a derrota, o meu objeto direto. Quando eu vou desenvolver essa oração, vai apresentar a conjunção que, e o substantivo a derrota, ele já vai ser transformado em uma oração. Ele admitiu que foi derrotado. Olha só, ele admitiu que foi derrotado. Eu apresentei aí o primeiro período como oração principal, ficou mesmo. Que foi derrotado já está exercendo o que? Uma função de objeto direto, que equivalia a esse objeto derrota lá no período simples. Então entrou aí a conjunção que foi derrotado, transformado aí como que a locução verbal e nesse caso aí exercendo a função sintática de um objeto direto. Então eu tenho o primeiro período simples, ele admitiu a derrota. Quando eu vou transformá-lo em um período composto, eu vou introduzir com a conjunção integrante que ele admitiu que foi derrotado. Então são essas funções. Aquele sujeito, aquele nome, exercia uma função inicial e quando desenvolve ele vai permanecer, né? Era um substantivo, vai exercer a função sintática de um dos termos, que pode ser um objeto direto, um complemento nominal, um sujeito, tá bom? Dentro da nossa oração, tá certo? Então, vejamos aí na página 41, a gente já tratou a respeito disso, na 41 eu já até mencionei, né? Que existe período composto por coordenação, período composto por subordinação. Quando o período é composto por coordenação, elas são sintaticamente o quê? Independentes. Quer dizer, um período, uma oração, não depende da outra para que o sentido seja o quê? Completo. E na oração subordinada, não. O período, eles são dependentes um do outro. A primeira oração, conhecida como oração principal, e a segunda oração como a subordinada. Tanto que no quadro aí da página 41, ele nos dá um exemplo. Você sabia que o desmatamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado? Eu tenho um sujeito aí, você, o verbo saber, é a minha oração principal, na verdade? A partir do que o desmatamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado? É a minha oração subordinada. Se o verbo saber aí funciona como verbo transitivo direto, logo essa oração está exercendo a função sintática de um objeto direto. É conhecida como oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas não é as objetivas direta e indireta que nós vamos ver hoje. Isso é só para exemplificar. Tá? Entender. Porque se eu dissesse assim, você sabia? Certamente você faria a pergunta. Você sabia o quê? Não é verdade? Então, aí, porque o sentido dela é o que incompleta. Ela depende sintaticamente de uma outra oração que é classificada como oração principal. Então, a gente tem um período, a primeira oração, antes da conjunção integrante, que pode ser o que ou se, é a oração principal. Após, né? A partir da conjunção, ela é uma oração subordinada, substantiva. E aí, nós vamos ver a questão delas como essa função de subjetiva. Por que subjetiva? Porque a oração principal necessita de seu sujeito, que não aparece nela, mas vai estar onde? Na subordinada. Como eu falei no início, que em alguns casos há orações que exercem função sintática da outra.
como o caso da principal. Eu tenho aqui na página 42, eu tenho 3 exemplos e que eu vou dizer para vocês, né, amplificar nesse caso, esse sentido aí de como essas orações elas exercem função sintática da outra e como eu posso reconhecer que ela é uma subjetiva. Porque a oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela vai exercer função sintática de sujeito da oração principal. Então, essa minha oração, ela vai exercer função sintática de quê? De sujeito da oração principal. Você tem aí, é importante que todos cheguem cedo. Foi decidido ou decidiu-se que não haveria reunião. E a outra parece que vai chover. Nós temos 3 orações e nós vamos colocar como aí exemplificar características de que são subjetivas. Você tem sujeito na oração principal, a primeira? É importante? Não tem. Você tem aí o verbo de ligação, verbo ser, mais um predicativo na oração principal. Não há o sujeito. Quem exerce a função de sujeito dessa oração é que todos cheguem cedo. Após a conjunção integrante que. E aí, o restante do meu período. Então, a primeira oração, oração principal, primeira característica de uma subjetiva, que a oração principal pode ser formada com o verbo ser mais predicativo, que todos cheguem cedo. O segundo, foi decidido ou decidiu-se que não haveria reunião. Foi decidido, o verbo está na voz passiva analítica e decidiu-se, voz passiva sintética. Então, é outra característica na oração principal de que essa oração ela é subordinada substantiva, subjetiva. Então, com verbo na voz passiva analítica e ou verbo na voz passiva sintética, que não haveria reunião. Está exercendo a função que de sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não há sujeito na oração principal. Por quê? Porque é na subordinada que exerce a função sintática desse sujeito. Porque lembre, né, que a gente tem aquela ideia de que o sujeito sempre vem à frente. Então, aqui na principal, nesse caso de subjetivo, ele não aparece. Na outra, parece que vai chover. Esse verbo parecer está em qual pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, é outro caso. Não há sujeito aqui. Quem está exercendo a função sintática de sujeito? Que vai chover. Tá certo? Então, são 3 casos que nós podemos identificá-las como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não há sujeito na oração principal, porque a subordinada está exercendo. Isso, lembrando, é caso de oração subordinada subjetiva. Então, verbo ser mais predicativo é um caso. Verbo na voz passiva analítica ou na voz passiva sintética é um outro caso. E verbos na terceira pessoa do singular também são um outro caso. Quando a gente fala da predicativa, é porque ela vai exercer a função de predicativo dessa oração principal. O que você tem aí na página 43? O importante é que cumpramos a determinação. Tem sujeito aí? Tem. A primeira oração, o importante é barra que cumpramos a determinação. O que eu vou identificar como predicativo, que nós lembramos nossos estudos anteriores, que sempre ele vem ligado por um verbo de ligação, verbo ser. E nesse caso, quem finaliza a oração principal aí? O verbo é, o verbo ser. Então, todas as vezes que ele tem que essa oração é subordinada, substantiva, predicativa, eu vou ter no final da minha oração principal o verbo de ligação, o verbo ser. E vai ligar a oração principal à oração subordinada, substantiva, predicativa, que exerce a função de um predicativo do sujeito aí. Então, recorda, é só esses casos aí para predicar, para predicativo. Então, o verbo da oração principal, ele deve ser de ligação, ok? Não pode haver predicativo na oração principal, porque o meu predicativo vai estar na minha oração subordinada, substantiva, predicativa, tá bom? E não pode haver pontuação entre essas orações, como no caso, nem na subjetiva e nem nessa. Então, pense bem nas 3 características que identificam
essas orações como subjetiva e nessa única característica que identifica ela como predicativa, tá bom? O final do verbo da oração principal vai ser o quê? Um verbo ser, um verbo de ligação e apresenta sujeito. O importante é oração principal, que todos cumpramos a determinação. Tá certo, queridos? Forte abraço e até a próxima.